Será que ainda temos assunto, gente? Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma dona e proprietária deste humilde, modesto espaço. E depois desse período eleitoral, não é mesmo? Estamos aqui, retomando as atividades. E aí a pergunta que eu me fiz esses dias todos era: será que ainda tem assunto, gente? Opa, até tremeu aqui no caso. Claro que tem assunto, mas ficou um pouco uma ressaca de será que dá pra falar de outra coisa? Depois de ter feito tantos vídeos trazendo a linguagem para esse contexto mais político, digamos assim, e fazendo essa conexão entre aquilo que era dito e reproduzido pelos candidatos ou pela imprensa durante esse período que foi tão turbulento. Eu andei até perguntando para as pessoas aqui na comunidade do YouTube, nossa, nem sei direito o que falar. Eu recebi respostas muito interessantes e uma delas me tocou muito, foi da Isabel, que disse que se eu sentisse que não era pra dizer nada, que não era pra dizer nada, que era pra ficar um tempo fora, se eu quisesse ser qualquer coisa, que era pra eu trazer aquilo que, sei lá, viesse do meu coração. Então esse vídeo é um pouco essa confusão, sem roteiro, não é um vídeo estudado. E aí eu vou fazer uma conversa, o título desse vídeo eu acho que vai ficar essa coisa da bolsa de colostomia mesmo. Então é uma conversa que vem a partir de várias perguntas que me fizeram em outro momento. Tem sim a ver de alguma maneira com linguagem, com representação, na verdade, da realidade, a maneira como a gente imprime aí o nosso entendimento da realidade no mundo. E tem a ver com a tal da bolsa de colostomia também. Muitas pessoas me perguntaram sobre o que eu achava do fato de o Bolsonaro estar usando uma bolsa de colostomia e o fato dele não ir nos debates. E aí eu não tinha uma opinião para dar, porque eu não conheço a história dele. Eu sou só uma pessoa que usou bolsa de colostomia, mas eu não me via apta a fazer essa observação, inclusive porque a gente estava vivendo um universo tudo muito polarizado e continua assim, claro, e parecia difícil trazer uma opinião sobre isso dentro desse contexto. E aí, dentro um pouco disso que vinha permeando aí os meus pensamentos, e é sempre uma retomada para mim do que foi a minha própria experiência vivendo a bolsa de colostomia. Faz exatamente 2 anos que eu fui operada e que eu saí do hospital e tal. Faz exatamente 2 anos que eu saí do hospital. Faz uns 2 anos que eu saí do hospital agora. É verdade, 14 dias, 12 dias. Bem, aí nesse caminho, uma seguidora, a Samara Leonel, me mandou uma mensagem me mostrando uma charge que foi feita quando da indicação agora do juiz Sérgio Moro para o ministério, esse super ministério da Justiça. E essa charge, como você vai ver aí na tela, eu já tinha visto a charge, mas eu tinha muito observado o que estava acontecendo com o Moro, que era o Lula embaixo do braço do Moro. E não tinha prestado atenção nos outros detalhes dessa charge, e que agora me vem à mente. Então junta tudo, as pessoas me perguntando sobre bolsa de colostomia, o Bolsonaro usando bolsa de colostomia, vai, não vai no debate, as piadas que surgiram em alguns momentos na internet, em especial no Twitter. Comentei sobre isso em postagens de outras pessoas que fizeram piada com relação à bolsa de colostomia. E aí, no meio dessa charge, que eu não tinha reparado, tem o Bolsonaro com a bolsa de colostomia e um monte de mosca em volta da bolsa de colostomia. E aí, essa nossa conversa não ensaiada, sem roteiro, eu venho para te dizer que isso é um desserviço. Essa charge é um desserviço nesse sentido, porque ela é uma maneira de você representar, ilustrar o mundo e de pensar aquela realidade. E quando você coloca um monte de mosca em volta de uma bolsa de colostomia, isso não é uma crítica ao Bolsonaro, isso não acrescenta em termos de crítica, caso esse fosse o caso, a esse político. Ela só, na verdade, estigmatiza ainda mais a pessoa que vive com uma bolsa de colostomia. De novo, eu sou só uma pessoa que usou bolsa de colostomia. Você pode conversar com inúmeras outras que estão espalhadas por esse Brasil, gente que divulga isso, que fala sobre isso, que milita sobre isso, ou então um parente, alguém próximo. Você vai ver que a realidade de quem vive com a bolsa é muitíssimo delicada. E é difícil falar disso porque, como o Bolsonaro é uma figura muito complicada, é como se dizendo isso eu estivesse humanizando um indivíduo que é muito preconceituoso, que fala barbaridades para todos os cantos, que é um cara de extrema direita.
E aí eu quero deixar claro que eu não sei o que é a realidade do Bolsonaro, ele mesmo. E nesse sentido, isso é irrelevante para mim. Porque o que é relevante para mim aqui é a gente olhar para a maneira como a gente, de novo, representa as coisas, né? E explora essas coisas, essas diferentes condições, e qual é o momento em que a gente critica esses posicionamentos. Então, se eu, Janaísa, acho um absurdo que os comediantes façam piada gordofóbica, LGBTQI-fóbica, misógina e tudo mais, pra mim também parece um absurdo fazer uma piada neste tom, fazer uma caracterização de uma bolsa de colostomia neste tom. Aquele que nunca viveu com uma bolsa de colostomia, ou que nunca conheceu ninguém nisso, ou que não tem a menor ideia do que isso pareça irrelevante ou insignificante. Mas na verdade não é, porque uma pessoa que vive com bolsa de colostomia muitas vezes se fecha, se enclausura justamente por ter medo de feder na rua, por soltar pum alto, por ter a bolsa vazando, cheio de merda no meio da barriga, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E por isso, por esse medo, não necessariamente a concretude disso acontecer, mas por esse medo deixa de sair de casa. E quando a gente representa a bolsa dessa maneira, quando a gente faz piada sobre a bolsa de colostomia, isso dá uma visibilidade que é estereotipada mais uma vez sobre a bolsa, e isso só prejudica todos os indivíduos que usam a bolsa e que não têm os mesmos recursos, inclusive, que o Bolsonaro certamente tem acessível para fazer os cuidados, os melhores cuidados com a sua bolsa de colostomia. Então, nessa minha volta depois dessa semana de ressaca, eu faria esse convite para... Eu vou usar a palavra que tanto se usou esses dias pro PT, da autocrítica. Mas é uma autocrítica nesse sentido do que a gente chama de humor e o que é que a gente reclama de humor. De novo, nenhum problema em fazer charge, nenhum problema em fazer graça, mas não precisa fazer graça com essa condição. Se você reclama de fazerem graça com a condição de outras pessoas que são marginalizadas, você não precisa fazer graça com isso. Porque essas pessoas nem aparecem, porque elas muitas vezes nem vão a público aparecer, elas nem saem mais de casa, porque tem medo de viver com a bolsa de colostomia. O estigma social é enorme. Não faça parte desse estigma social. Imagino que você deve estar fazendo aí uma série de reflexões sobre se você brigou com a sua família, se não brigou, como conduzir isso a partir de agora. São tempos realmente, como eu já disse aqui em outros vídeos, muito polarizados, todo mundo já sabe disso, é algo óbvio isso que eu estou dizendo. Mas o meu convite é para você ir... cuidando, eu imagino que você já esteja fazendo isso, encontrar uma maneira para ir cuidando desse coração que pode ter aí sofrido muito durante esse período eleitoral e pode ainda estar sofrendo. Encontre seus pares, aqueles que você quer bem, valorize esses encontros e não se esqueça de não promover aquilo que você defende que não deveria ser feito, tá bom? É isso. Um beijinho e tchau, tchau.